Que bom estar aqui com vocês outra vez. Para mim é uma felicidade toda vez que eu estou aqui no estúdio, gravando, trazendo pessoas maravilhosas que elucidam nossa mente, nossa vida. E primeiro eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores pela oportunidade de nós estarmos aqui, a Azurra Seguros, a Remax e a grande GF Labor. Gente, eu quero pedir a vocês para vocês darem um like, compartilharem e tocar o sininho, ok? Para nos ajudar a continuar. Antes de começar só esse programa, eu queria expressar nossa solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Estamos em constantes orações para que a força e a fé jamais deixem de estar ao lado de vocês. Que Deus ressurja, que a luz se faça e nos unamos em um só. E assim que vamos começar um programa sensacional com um médico ícone em cirurgia vascular e endovascular, que eu tenho o prazer de trazer essa noite para vocês. Dr. Paulo Ock. Que bom estar aqui com o senhor. É um prazer, é uma alegria em ter um mestre para nos dar muitas aulas sobre tantas coisas que nós queremos saber, não entendemos como leigos, e na hora que a gente escuta, às vezes a gente leva um susto, mas o senhor está aqui para nos colocar, vamos dizer, a par do que são essas doenças, de como são diagnosticadas, enfim. Mas antes eu tenho que apresentar o Dr. Paulo Ock, mas eu tenho que botar meu óculos primeiro, tá? O Dr. Paulo é médico especialista em cirurgia vascular e endovascular. Ele é professor, doutor pela UFF, Universidade Federal Fluminense. Ele é membro da CBACV, CBC e VascoNet CVR. E é com essa pergunta que eu vou começar a bater um papo com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é ser membro da CBACV, CBC e VascoNet CVR. Vitória, muito obrigado por estar aqui com Saúde Online. Sabe que para nós também é um prazer imenso ter essa oportunidade da palavra. E não posso deixar de dizer a você que sou solidário com as suas palavras iniciais, aos nossos irmãos do Sul. Aproveito um pedido especial a Deus, a sua introdução belíssima, que ajude nossos irmãos, que eles tenham esperança e forças para superar essa situação tão difícil. E por que não pedirmos mais também, por menos guerras, melhor cuidado com a pessoa humana, que é o assunto a que vocês vêm se dedicando por tanto tempo, que é a saúde, assim como eu. Então esse é um momento de confraternização para mim, poder estar aqui em especial falar das doenças da minha área. Respondendo a sua pergunta, ao longo da minha formação, o homem se conecta às sociedades. Então, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a SBACV, eu sou membro titular e consta com mais de 5.000 médicos em todo o território nacional, cirurgiões vasculares. O CBC é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ao qual eu também tenho a honra de ser vinculado. A VascoNet e o ICVR são duas conquistas recentes do ano de 2017, e agora, no dia 20 de maio, estou indo para Bordeaux, na França, para encontro com o grupo VascoNet, que é vinculado à Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, e da mesma forma o ICVR, vinculado aos Estados Unidos. Então, é um grupo de países que tem o objetivo de discutir qualidade, saúde vascular, efetividade, materiais, com o objetivo primordial de oferecermos o melhor
para os nossos doentes. Eu tenho a honra de ser membro da Vascunet do CVR e representar o Brasil. Sim. Entre esses tantos países, são mais de 50 países, e também a SBACV, a nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Olha que responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade. Obrigado. Doutor Paulo, agora eu queria que o senhor explicasse o que é a angiologia e cirurgia. Cirurgia a gente sabe que é cirurgia, mas vascular e endovascular. Que a gente entendesse o que é o médico que é angiologista e o médico que é cirurgião. A sua pergunta é muito oportuna. Eu costumo dizer que falam-se ortopedista, médico que trata do osso. Sim. Ginecologista, médico que cuida de mulheres, e pediatria cuida de criança. E cirurgia vascular e angiologia. Fica uma área um pouco de não fácil entendimento. Então, os cirurgiões vasculares e angiologistas cuidam das doenças das artérias, das veias e dos linfáticos, ou seja, são os vasos que transportam o sangue. Então, nós temos uma bomba central, que é o coração, que envia o sangue para todos os órgãos. Veja novamente o nome de Deus aqui presente. Sem sangue não há vida. Isso está na Bíblia, previsto desde os escritos iniciais de Moisés. Então, o sangue é a vida e vai pelas artérias a todas as partes do corpo. Então, nós somos especialistas nas artérias. Esse sangue ele volta pelas veias, inicialmente calibrosas, depois vão diminuindo a todos os espaços. Em todos os segmentos e órgãos nós temos artérias e veias. E os linfáticos compõem essa segmentação. Então, a cirurgia vascular e a angiologia estudam e se dedicam ao tratamento das doenças desses vasos, que são condutos do sangue, que transportam inicialmente oxigênio, glicose, e depois, no retorno, para a eliminação do CO2, etc., através do mecanismo de respiração e etc. Então, os vasculares, nós nos dedicamos ao estudo dessas doenças. Belíssimo, já deu para começar a entender um pouquinho, né? Vamos lá, doutor. E essas doenças venosas, no caso, né? Ou arteriais, podem ser assim? Ou então, é só venosas? Então, vamos pegar principalmente as doenças arteriais e venosas. Então, um leva, o outro traz. Então, são dois sistemas conectados, mas cujas doenças, porque as características dos vasos arteriais são completamente diferentes das venosas, estão relacionadas a doenças completamente diferentes. Então, nós tratamos das doenças arteriais e venosas. Por exemplo, de uma maneira inicial, vamos dizer assim, as varizes são as doenças frequentes no setor venoso. A trombose venosa profunda, que é uma entidade muito associada à questão da Covid recentemente, etc., está famosa, também relacionada ao sistema venoso. Mas a trombose também pode ocorrer no sistema arterial, e esse sistema é onde se forma a placa de colesterol, onde nós temos a estenose ou oclusão, ou entupimento, para usar um termo mais comum, dos vasos. Então, aneurismas estão relacionados às doenças arteriais. Então, as doenças arteriais e venosas têm uma série de doenças que não têm uma relação direta uma com a outra, e nós tratamos dessas todas. Sim, desse isso. Inteiro, e ainda né? tem os linfáticos, por exemplo, linfangite, que você já deve ter ouvido falar, erisipela, são doenças dos linfáticos. O angiologista atua nessas doenças de uma maneira mais clínica e menos cirúrgica, e o cirurgião vascular intervém nas doenças. A partir da década de 90, principalmente, com os avanços que ocorreram a partir da década de 60, através da cardiologia, conforme eu estava lhe explicando há pouco, os avanços dos guias, balões de angioplastias, catéteres e conceito de stent, a partir de 90, a cirurgia endovascular, que fez parte também da sua pergunta, começa a se desenvolver. Então, existe, vamos dizer assim, o tratamento das doenças venosas, o tratamento das doenças arteriais e o tratamento endovascular, como o nome está dizendo, por dentro dos vasos, ou seja, percutaneamente. Então, nós viemos de uma época, década de 70, 80,
de grandes incisões, grandes cirurgias. Esse movimento não é só da cirurgia vascular. Hoje nós vivemos uma fase de procedimentos minimamente invasivos. Sim. A cirurgia vascular, ela é composta de cirurgias abertas, convencionais, que eu não gosto do termo antigo. Elas continuam vivas, existentes, mas a cirurgia endovascular ela é percutânea, tanto no setor venoso quanto no setor arterial. Posso te fazer uma pergunta? Todas. Olha, seria como? Antigamente a gente só ouvia falar em cirurgia de coração, era cirurgia cortando o peito. Depois a gente começou a ver o cateterismo, a angioplastia. É exatamente como isso. Seria isso dentro da angiologia? É exatamente isso. Então, antigamente, eu acabei usando o termo que eu não gosto, viu? Então, nós fazemos os bypasses com a veia safena para salvamento de membros, por exemplo. Uma ponte femoral que tem o objetivo, o nome está dizendo, levar o sangue de um lugar onde temos sangue para um lugar onde ele não está chegando. Então, digamos, da virilha até abaixo do joelho. Bom, essa cirurgia convencional, ela continua existente, tem suas indicações e é muito boa. Mas nós podemos também puncionar uma artéria e navegando para esses entupimentos e, através de angioplastia e colocações de estentes, revascularizar esse membro que tem a doença aterosclerótica do entupimento, que vem a ser a comparação que você acabou de dizer. Então, existe a cirurgia aberta, a céu aberto do coração, que continua a existir, mas veio, como eu disse, em primeira etapa, com a cardiologia e com a cirurgia cardíaca, os stents, o hemodinamicista. Sim. Então, a cirurgia vascular acompanhou exatamente esse passo, de tal maneira que a cirurgia endovascular hoje é desenvolvida, ocupa um grande espaço e nos traz a condição, para nós cirurgiões vasculares, muito gratificante, de que nós temos a área de atuação tanto na cirurgia convencional quanto na cirurgia endovascular. Como é que a gente não fala cirurgia? Cirurgia endovascular, né? A cirurgia endovascular seria mais ou menos a mesma coisa que a hemodinâmica? Então, é isso? Então, ótima a sua pergunta. Esse procedimento eu preciso de imagem, porque como eu vou por dentro, percutaneamente, existem os magnificadores de imagem. Então, nós temos isso no centro cirúrgico, através do arco em C. Mas a imagem da hemodinâmica, ela é favorável, melhor. E já numa fase mais atual, nós temos as salas híbridas, as suítes vasculares, em que você pode fazer procedimentos combinados, quando necessário, procedimentos abertos e endovasculares. Então, nesse sentido, nós temos hoje ferramentas, instrumentos, materiais. O conhecimento técnico dos materiais é fundamental para decidir qual é a melhor conduta de intervenção naqueles pacientes que são candidatos à intervenção e que o tratamento clínico não adianta mais apenas com orientações, com medicação. Porque, veja, o primeiro passo será sempre a prevenção. Sim, sim. Então, apesar de eu ter o título de cirurgião vascular, eu não estou com um bisturi atrás da porta esperando meus pacientes. Que é o que todo mundo pensa, que é o que todo mundo pensa, né? E não é verdade. E é muito gratificante, vou dizer aqui a você um depoimento, que a mim é muito gratificante, como hoje, eu não vou citar aqui o nome do paciente, porque seria antiético, um paciente que chegou no meu consultório dizendo que a dor na perna melhorou. Então eu disse, vamos observar mais 30 dias. A gente orienta o paciente a andar, ele toma um remédio, ele obedeceu às ordens e a gente viu a chance de poder, através da caminhada, nós acreditamos que existe uma neoangiogênese ou neovascularização, através de medidas de orientação, o tratamento do paciente. Então o tratamento sempre será a prevenção, bons hábitos, não fumar, controlar o peso, enfim, cuidados gerais de saúde, boa alimentação. Bom, esses pacientes que não evoluem bem, ou pela genética, ou porque fumam, ou por qualquer evolução que teve ao longo da sua vida, passam a ser candidatos à intervenção. Então, nós temos, voltando ao assunto da sua pergunta, a possibilidade de intervir tanto com a cirurgia aberta quanto com a cirurgia endovascular. Então, temos vantagens e desvantagens que têm que ser pesadas, mas o interessante da minha especialidade, a qual amo muito, é que nós temos a possibilidade de termos essas ferramentas. Agora, aqui também é importante, como eu já tinha dito,
que o conhecimento dos materiais, da tecnologia, está atualizado, são fundamentais para que você possa utilizar as melhores ferramentas. Com certeza. Doutor, eu queria fazer uma pergunta que as pessoas também têm muita dúvida em relação a isso. Quando a pessoa fala em linfático, está ligada a linfonodo, que é alguma doença pior, explica para nós o que seria. É porque o sistema linfático, que envolve esses vasos e, vamos dizer assim, pontos satélites, é um órgão de defesa do organismo como um todo. Então, você deve ouvir falar, como muitas pessoas, e é natural que os pacientes tragam dúvidas, é um dever do médico o esclarecimento. Então, é um órgão que pode ser acometido também por neoplasia, por câncer, que não é a nossa área propriamente dito. A área que nós vamos atuar nos linfáticos, como eu citei aqui, é a linfangite. Essa terminologia aí final é de inflamação, de infecção. Então, é por isso que às vezes as pessoas relacionam, olha, está com um gânglio, é um ponto satélite que está saturado daquele agente agressor, e aí tem um caroço, alguma coisa, puxa, será que é câncer? Então existe essa dúvida. Nessa situação genérica, para não entrar nesse assunto que foge um pouquinho à nossa área, o importante é procurar um médico. Certo. Na dúvida, a pessoa está tomando um banho, por exemplo, podemos falar de outras doenças, né? Fazendo uma analogia ao câncer de mama. A mulher está tomando banho, se autoexaminou e sentiu um nódulo, alguma coisa. O gânglio, por exemplo, um caroço no pescoço, é procurar um clínico, um geriatra, se for uma pessoa idosa. E aí, esse médico especialista, quando for o caso de uma doença vascular, vai encaminhar para o especialista. Então, uma boa lembrança é que o trabalho será sempre multidisciplinar. Perfeito. Então, o cirurgião vascular não trabalha sozinho. Perfeito. É isso. Doutor, outra coisa, sobre varize, a mulher ela tem mais tendência a ter esse processo, é mais apta a ter problemas... Então, a doença venosa, então só para acompanhar a linha do nosso raciocínio inicial, então varizes faz parte daquelas doenças venosas, é uma doença de caráter hereditário, é frequente, é mais comum na mulher do que nos homens, e tem uma característica visível. Então, mesmo que a pessoa seja órfã, alguém no colégio ou na faculdade, olha, tem isso aqui na sua perna aparecendo, então chama a atenção. É verdade. Então, a doença venosa, ela está relacionada ao ortostatismo, quer dizer, a nossa posição, aos maus hábitos adquiridos ao longo da vida, como ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, que vão agravando essa doença. Então, varizes, eu diria a você que é um tema comum, frequente e que chama atenção por conta de ser visível. E, novamente, a prevenção é o ideal, procurar um médico, um especialista, um angiologista ou cirurgião vascular para orientações é fundamental. Então, você está citando aqui uma doença que é frequente, é comum e que pode estar associada a doenças mais raras. Então, numa doença venosa ou varicosa, como queira, avançada, você pode ter inchaço da perna, edema, você pode ter alterações tróficas da pele, manchas na pele, porque a pessoa não tem tempo ou disponibilidade para cuidar. Então, na sua fase inicial, para quem não liga muito para a estética, a doença pode avançar. E pode também, só para citar aqui, um assunto que eu acho importante para essa noite, estar relacionado a doenças mais raras. Então, por exemplo, quando eu falei de inchaço das pernas, quando eu examino uma paciente que tem uma desproporção de varizes de uma perna para outra, que tem um inchaço único na perna esquerda, uma paciente jovem, faz-nos lembrar de síndromes ou doenças mais raras, como a síndrome de May-Turner, por exemplo. Então, a avaliação da doente no consultório é muito importante. Então, voltando a uma orientação... Agora você vai ter que explicar para a gente o que é essa síndrome de May-Turner. Vou falar agora. Tá. Então, lembrando novamente, a importância do contato com o médico. Você tem um inchaço, uma dor na perna, já entrando um pouquinho no May-Turner. Procure um médico, uma orientação, para você entender o que está acontecendo com você. Às vezes, o incômodo ou desconforto maior só vai acontecer um tempo maior depois e muitas vezes as pessoas só procuram por falta de tempo. Vivemos em tempos agitados.
Falamos aqui das dificuldades que temos tido, das questões climáticas, um pouquinho na nossa introdução, as guerras mundiais, então as pessoas não têm tempo para se cuidar. Bom, o contato médico é inicial. Aí a paciente entra na sua sala e tem essas características que eu já citei aqui. E você pode pensar em alguma doença acima do ligamento inguinal. Então, repetindo um pouquinho, é a paciente jovem, eu conheço, porque o médico tem que estudar, tem que se aprimorar, lógico, tem que conhecer. Veja, a medicina é uma associação de ideias. Você só vai pensar naquilo que você conhece. May e Turner são 2 autores que descreveram a mesma síndrome em épocas próximas, mas diferentes. O que é o May e Turner? É o estreitamento da veia ilíaca, de uma veia troncular importante, que faz esse trabalho que eu lhe disse de retorno das pernas. Sim. Então, se você está lembrado da minha explicação inicial, lembra? As artérias levam sangue bombeado pelo coração lá para os meus dedos dos pés e as veias das pernas trabalham contra a lei da gravidade, que é outra explicação para o surgimento de varizes. Então, essa veia ilíaca troncular, que ocupa mais ou menos uma linha imaginária da cicatriz umbilical até a virilha do lado esquerdo, pode estar comprimida anatomicamente porque a pessoa nasceu daquela forma ou porque teve alguma alteração de peso da relação anatômica entre a artéria ilíaca direita, que é uma artéria que leva o sangue para a perna direita. Vejam, vocês vão acabar relacionando tudo que a gente está falando. Comprime essa veia e dificulta esse retorno venoso, fazendo com que a perna esquerda tenha mais varizes e mais inchaço. Então, eu só penso na síndrome de May e Turner se eu conhecer que ela existe. Embora essa síndrome, só para que o nosso ouvinte não fique em dúvida, não é tão frequente quanto varizes habituais. Sim. Então, mas é uma observação que vai ser consequência daquelas varizes iniciais. Quer dizer, doutora, a pessoa tem, a primeira coisa que a pessoa vê é que ela tem varizes, que ela tem as varizes. E para chegar a essa doença que chama, ou é uma síndrome da May e Turner? É uma síndrome? Para chegar a ter, porque ela nasceu com esse defeito? Excelente a sua pergunta. Então, as pessoas nascem com a tendência hereditária de ter varizes. Isso faz parte da minha consulta inicial dos pacientes em geral, mas imagine uma paciente jovem, porque é na jovem que isso vai acometer-se com mais frequência, mulheres jovens. Olha. Aí ela vai vivendo a vida dela e ela vai conhecer o anticoncepcional, ela conhece o trabalho em pé, acontece a primeira gestação, eu chamo a gravidez de tempestade de varizes. Veja só, mudança hormonal, alteração do peso da paciente, peso da placenta, do feto, retenção líquida, é o que chama-se uma tempestade de oportunidades para se ter varizes, eu chamo assim. Fantástico. Bom, é verdade, qual é o conceito que eu dou às minhas pacientes jovens que não engravidaram ainda? Aliás, eu dou a todas, mas só metade retorna. Olha, quando a barriguinha começar a crescer, me procure, prevenção. Lógico. Porque a tendência é que as varizes piorem ou apareçam. Então, a pessoa nasce com uma tendência, mas quem traz é a vida. A genética determina, a vida atrás. Na paciente portadora do May e Turner, esses sintomas serão mais agravantes e uma fase mais precoce. Obviamente que eu estou criando aqui uma paciente imaginária, porque a medicina não é tão matemática. Sim. Mas o fato é que essa paciente vai me procurar em algum momento com algumas características específicas. Já citei 2 aqui. Um membro mais inchado que um outro. Você examina, não é nunca igualzinho, mas nitidamente uma perna mais lotada de varizes do que a outra. E a queixa de dor. Doutor Paulo, eu não consigo pisar no chão. Uma das primeiras pacientes que eu tratei de May e Turner, com intervenção, ela não conseguia pisar no chão. Então, a queixa álgica é muito importante. E os cuidados iniciais não são a intervenção. São orientações como colocar as pernas para o alto, como meia elástica. Essa paciente retorna. Eu pergunto, melhorou? Piorou? Está igual? Essa que vai acabar evoluindo para a intervenção, doutor Paulo, eu não melhorei nada. Ou, eventualmente, até está pior por causa da progressão da doença e do tempo que leva para ela me procurar novamente. Certo. Mas o fato é que algumas pacientes são candidatas ao tratamento intervencionista. Outra coisa, doutor Paulo, que eu queria lhe perguntar, que também é motivo de muito questionamento,
O aneurisma. O aneurisma, primeira pergunta, depois eu vou... Ele pode dar em qualquer lugar? O aneurisma é uma dilatação localizada que pode ocorrer no vaso. Não é hereditário, não é nada? Tá. Se você abrir um tratado de cirurgia vascular, os tratados de estudos, etc., são 2 páginas ou mais com letra pequena das causas. Pode ser hereditário, é familiar, está relacionado a isso. Entenda, há um processo fisiológico e natural de envelhecimento dos vasos. Então, nós envelhecemos por fora. Sim. E acredite, embora seja muito óbvio, por dentro. Sim. Então, a formação de aneurismas, de placas, que pode acontecer nas artérias e nas veias também, ou seja, essa dilatação. O aneurisma é uma dilatação in situ, como nós chamamos, ou melhor, de maneira mais simples, localizada, que é o que chamamos de aneurisma. Veja, numa veia ou numa artéria. Veja que a sua pergunta é o oposto do caso do May-Turner que nós estamos falando. Sim, sim. O May-Turner é estreitamento. Uma artéria, por uma questão anatômica, comprime uma veia e não deixa o sangue voltar adequadamente, mais frequentemente na perna esquerda. O aneurisma é uma dilatação. Então veja que as características das doenças, para citar como exemplos, no campo vascular é extremamente extenso, né? Muito. É muito extenso. Muito. E a gente sempre que, quando sabe de algum caso, a gente pergunta, o aneurisma ele dá em qualquer lugar? Pode dar em qualquer lugar? Ele pode dar nos vasos. Por que dá o aneurisma? Como é que a pessoa vai saber que ela tem? Esse porquê, rapidamente aqui, eu creio que tudo é genética. Ou que muita coisa é genética, número 1. Outra coisa muito angustiante, e você citou num ponto muito angustiante para a população em geral, mas doutor, eu nunca fumei, nunca bebi, vida regrada, comida ótima, não como carne, não faço nada. Veja, a genética determina. Então, aneurisma, por exemplo, é uma doença familiar e de origem genética. Varizes, que nós citamos aqui também, entre outras, tem essa característica. Então, as doenças fazem parte também da degeneração que o tempo de vida traz. Então, placa de colesterol, de aterosclerose, que acomete as artérias, é um processo, veja bem, que se inicia principalmente a partir da fase adulta, 40, 50 anos, e que vai progredir com mais rapidez nos fumantes, obesos, colesterol alto, uma série de coisas, fatores genéticos, mas todos terão algum tipo de acometimento vascular ao longo do tempo. Então, isso é uma característica. Então, é muito gratificante a tecnologia, o avanço, porque outro dado que eu quero falar aqui é que nós sabemos que a sobrevida humana aumentou. Sim. Então, quando nós éramos crianças, e um pouco mais também para trás ainda, pessoas de 40 anos eram velhas. É verdade. Hoje as pessoas vivem mais, porque a tecnologia, e aqui no braço da vascular, eu quero citar a endovascular, faz coisas maravilhosas. Por exemplo, voltando à doença venosa, que nós estávamos falando do estreitamento venoso, daquela paciente limítrofe, que não consegue andar porque tem dor, a perna com volume, o dobro a perna esquerda da direita, eu indico uma intervenção percutânea para ela e, de maneira simplificada, eu introduzo catéteres e guias, onde eu vou liberar um stent que vai tornar aquele diâmetro que está comprimido pela artéria aceitável, ou mínimo, para que haja o retorno eficiente por aquela veia. Quer dizer, o sangue flui de novo. Então, veja o avanço da tecnologia. Repita, por favor. O sangue flui de novo. O objetivo do vascular é manter o fluxo venoso para os órgãos-alvo. Órgão-alvo é o cérebro, é o coração, são os pés, é o fígado, são os rins. No caso do segmento venoso, do May-Turner, por exemplo, é o retorno venoso para o coração, porque as veias vão levar o sangue de volta para o coração, que vai ser trocado, oxigenado, enriquecido e de volta pelas artérias para o corpo todo. Então, voltando ao May-Turner, nós temos uma doença que hoje se faz diagnóstico com muito mais frequência, porque nós também tivemos um avanço na tecnologia de imagem, não só na cirurgia vascular, mas também em todas as áreas.
as imagens são fantásticas, facilitaram muito aos médicos. Eu, por exemplo, recebi uma paciente com uma obstrução de veia ilíaca esquerda, em que eu abro uma página de exame e mostro a ela a fotografia, olha, sua perna está assim por causa disso. Então eu explico a ela, pego no meu consultório uma maquetezinha para explicar o que é um stent, uma malha, que vai ser introduzida na veia dela, para se adaptar àquela parede venosa e restituir o calibre da veia que foi perdido por um mecanismo de compressão relacionado à questão hereditária, à questão genética e, eventualmente, trombose venosas prévias. Sem querer sair do assunto, a trombose venosa é um entupimento, o sangue que é célula e água, nós somos água. Ele fica gelatina e pode entupir a veia ilíaca, que é um outro processo em que precisamos desentupir, angioplastar, abrir essa veia e colocar um stent. Nessa época, posso continuar? Você quer fazer alguma pergunta? Pode, eu quero só dar uma paradinha e agradecer a GF Labor por essa oportunidade que ela está nos dando, de ter uma aula, de forma que todos nós, leigos, estamos tendo nesse momento, com um professor da categoria do Dr. Paulo. E eu quero agradecer a GF Labor mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado pela sua gentileza, Vitória. E você citando a GF Labor, porque eu ia citar agora, o avanço da tecnologia chega a tal ponto, porque os stents vieram com a cardiologia, desde Sim. a década de 60, o conceito de fio-guia, de balões de angioplastia com Grutzing, em 1974. Então, veja, o conhecimento humano ele se desenvolveu se apoiando em ombros de antecessores. O conhecimento não é uma coisa de ninguém, é de todos nós. Certo. Então, hoje nós temos stents especializados, dedicados a cada área. Então, por exemplo, o Obliquus Stent é um stent desenhado especificamente para esse setor. Eu me orgulho de ter sido um dos pioneiros aqui no Rio de Janeiro por causa desse entendimento. Então, quando eu falo que todos os vasos vão, levam e trazem, você consegue ter uma ideia que tem vasos do dedo mínimo, que são Sim. pequenininhos, e vasos de um tórax, né, do peitoral e do abdômen. Então, os vasos têm diâmetros e comprimentos diferentes. Então, você tem stents dedicados para uma região. Então, aqui o oblíquos, por exemplo, é um stent que tem força radial. A força radial é essa competência de expansão, de regeneração da parede venosa para uma situação que mimetiza a situação anterior minimamente, em parte do stent, acompanhando as forças esperadas, tanto, aí é uma questão anatômica, da veia ilíaca próxima à veia cava, que é uma veia central abdominal muito importante, e depois na própria ilíaca externa. Então nós contamos hoje, não só nesse segmento, com stents especializados, dedicados, com esse caráter que a indústria nos oferece. Sim. Temos que entender que esse conhecimento trouxe uma vantagem na qualidade do resultado do nosso tratamento. Então eu citei aqui, por exemplo, a Vascunet e o International Consórcio Vascular Logistics, que eu tenho a honra de representar o Brasil, que se preocupa com resultados, efetividade, qualidade, e veja, está relacionado ao FDA, às grandes empresas, como temos aqui o exemplo no Rio de Janeiro, da GF Labor que você citou, que trouxe esse item extremamente importante nesse segmento e que tem trazido um desenvolvimento muito grande para o tratamento dessas pacientes que vão precisar de intervenção. A indicação da intervenção, ela é muito precisa, né? São as pacientes que têm dor, que não melhoram com os cuidados clínicos iniciais. Então, eu quero insistir aqui que o cirurgião vascular que está falando aqui com vocês, número 1 é prevenção, número 2 é prevenção, número 3 é cuidados clínicos, orientação e, efetivamente, alguns pacientes vão precisar da intervenção. Essa intervenção, ela precisa de cuidados técnicos, conhecimento dos materiais, como eu já falei. E agora, avançando um pouco mais nesse raciocínio, o acompanhamento depois do tratamento. Então, eu costumo dizer que o doente vascular, seja arterial ou venoso, o paciente do meu consultório, o doente vascular, ele é um paciente para a vida toda. Então, a paciente de May Turner, eu tenho paciente que já engravidou.
Essa doença é comum? Porque... O que aconteceu, Vitória, com a tecnologia de imagem? Como houve, eu diria, um boom mundial de qualidade de imagem, principalmente de 90 para cá, nós estamos fazendo mais diagnósticos de doenças. Perfeito. Então, houve um período que provavelmente a nossa capacidade de diagnóstico era menor. Isso não é só para o May Turner. Sim. Então, eu tenho pacientes que já foram tratados há muitos anos, já fizeram 2 faculdades, já engravidaram. Se elas estiverem me ouvindo agora, vão lembrar disso. Então, existe uma questão do crescimento uterino na gestação, felizmente por conta do stent, que é um problema absolutamente que a gente não vê com frequência. Então, o cuidado pós-operatório é significativo. Medicações que terão que ser tomadas por causa do implante do stent. Então, essas medicações, eu ia perguntar ao senhor, porque antigamente, quando se falava nisso, falava que o tratamento era uma coisa muito cara, que era impossível das pessoas se tratarem, então que era melhor abrir o peito e fazer logo a cirurgia. Aí eu quero saber do senhor, assim, nesse momento, hoje, que já se passou um tempo, né? Um tempo relativo, porque na realidade é tudo tão rápido, né? Que a gente, quando veja... Como é esse tratamento depois da colocação do stent mesmo, se fala? Sim. Então, a sua pergunta é muito boa. Eu vou dividir em 2 partes, porque você tocou num assunto que envolve 2 coisas. Então, o custo desses materiais de alta complexidade, como são chamados, o que a gente verifica é que, com o tempo, eles diminuíram. Então, quando o stent, esse da coronária, voltando lá para a coronária na fase inicial, e depois vieram os stents femorais, do segmento vascular, por exemplo, esse stent que eu estou dizendo para você, o oblíquo stent, é um stent de última geração. É um stent maravilhoso, como eu disse, específico, dedicado para resolver um problema que não tinha um desenvolvimento adequado. Então, houve um aprimoramento. O custo vai caindo ao longo do tempo desses materiais de alta complexidade. Eu acho que a sua pergunta não foi só para isso. Eu disse aqui que no pós-operatório, assim como antes, nós usamos de medicações, de remédios, além das orientações via oral. Ora, num primeiro momento, eu acho que tem que ser avaliado a indicação da medicação. Então, novamente, o médico, o geriatra, o clínico, a equipe multidisciplinar, em conjunto com o cirurgião vascular e angiologista, tem que tomar uma decisão do remédio ou dos remédios que esse paciente vai fazer uso. Mas, habitualmente, essa orientação é contínua. Como eu disse aqui já hoje, o acompanhamento do cirurgião vascular com seus pacientes deve ser pela vida toda. Então, Vitória, eu estou aqui para falar verdades. Lógico. O termo cura, ele é mal empregado, na minha opinião. Eu me lembro uma veja de 20 anos atrás, 60% do câncer tem cura. Eu prefiro, e talvez seja mais do que isso hoje, mas seja lá 60% ou 80%, tem controle. Cura é Deus. Sim. Então, o que nós fazemos é controlar as doenças. Vou dar um exemplo simples para você, simples. O hipertenso é medicado, toma remedinho, faz a dieta. Parou a dieta, parou o remedinho, a pressão vai subir de novo. Então, isso não é cura, isso é controle. Certo. Então, quando eu coloco um stent numa paciente que eu acredito que vai ter um bom resultado, e eu tenho visto isso há anos, voltando aí para o nosso May Turner como exemplo da nossa conversa de hoje, eu acredito no meu tratamento, eu conheço o tratamento, mas essa paciente, ela tem que continuar sendo orientada por mim. E aí, como eu falei para você, tem pré-operatório, prevenção, cuidados clínicos, intervenção se necessário. Tem o pré-operatório, conhecimento técnico dos materiais e das doenças. Amigos, as doenças são as mesmas sempre. O que mudou foi o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, e a indústria nos trouxe uma condição mais confortável, não só na cirurgia vascular, desses procedimentos que eu vou chamar de minimamente invasivos. Bom, não para por aí, é o pós-operatório pela vida toda, na minha opinião, e acredito que de vários colegas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa também para o senhor, que é muito... Doutor, a trombose, por que acontece a trombose? Eu vou até perguntar ao senhor assim com mais detalhe. Uma pessoa, ela faz uma cirurgia,
Aí, de repente, ele sabe, não, ela não está bem não, porque ela teve uma trombose. O que é a ligação da cirurgia que ela fez com ela ter tido uma trombose? Suas perguntas são ótimas, eu espero que as respostas estejam no mesmo padrão. Então, obrigada, doutor. É inspiração. Olha, sensacional. Então, existem, inclusive, fatores genéticos, hereditários, pacientes trombofílicos, um grupo da população que tem maior risco de ter trombose do que outros. Muito bem. Mas existem situações de risco. Eu vou aproveitar o exemplo que você deu. Então, pós-operatório, por exemplo, de cirurgia urológica e ortopédica, existe um maior risco. Ciente desse risco, cabe ao grupo de médicos que estão acompanhando aquele paciente fazer a prevenção para a trombose. Certo. Bom, mas talvez antes disso, o que é trombose? Eu já falei aqui rapidamente, pode acontecer no meio turner. Lembra, tem o estreitamento, isso. O sangue não está passando direito, por um detalhe, aquela veia ilíaca trombosa. Entope. O sangue que é líquido se torna gelatinoso. No caso do meio turner, quando essa paciente tem a trombose, aí eu tenho que entrar, limpar, existe o catéter para retirar o trombo. Olha que maravilha. Que fantástico. A trombectomia. Eu vou lá, dilato com balão de angioplastia, voltando à explicação anterior, e coloco lá o meu oblíquos para resolver o problema. E às vezes, então, o primeiro quadro desse meio turner é no evento da trombose. Ou porque a paciente não procurou, mas tinha sintomas, ou porque até não sabia, porque não deu tempo, mas ela já abre o quadro com a trombose venosa. Eu estou aproveitando a sua pergunta e associando aqui para o raciocínio dos nossos ouvintes e amigos. Agora, a trombose pode acontecer, só para responder melhor a sua pergunta, tanto no segmento arterial quanto venoso. Então, existem os fatores de risco. Então, uma frase muito comum minha no meu consultório, porque muitas vezes a paciente teve uma trombose e pergunta assim, doutor, eu posso ter de novo? Aí eu viro olhando para o marido, ou para o filho, ou para a filha. Ele pode ter trombose, você pode ter de novo e eu também. A grande pergunta, que é a que eu vou responder agora e ninguém me faz, doutor, o que eu faço para não ter trombose? Aí eu vou responder agora para você. Não fume, seja magro, coma alimentos saudáveis, beba álcool, ou água, perdão aqui, podem rir, não beba álcool. Beba água, 8 copos diários de água. A água é vida, eu acabei de falar, nós somos água. 2 litros de água por dia. Atividade física, respirar puro. Que é difícil, né, doutor? Respirar puro hoje. Sim, né? Preciso falar da meia elástica. Sim. Para esse grupo de pacientes, meia elástica é praticamente obrigatória. Eu uso meia há 40 anos. Isso que vou lhe perguntar, a meia elástica, a pessoa coloca independente se ela tem ou não varize? Meia elástica, 1 minuto. Não é receita de bolo. A meia elástica é algo individual. Existe um certo preconceito. É verdade. É para velha, os homens. É para mulher, não é nada disso. Lembra do retorno venoso das veias das pernas contra a lei da gravidade? Com certeza. A meia é para dar um conforto nas pernas. Principalmente em situações de ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado. Eu não entro no avião sem meia elástica. Eu não entro. Se você me der a passagem agora para essa viagem que eu vou fazer, eu não entro sem meia. Doutor, por que todo mundo fala que é perigoso quando viaja de avião? Por causa das alterações pressóricas. Então, eu quero que você entenda. Você entenda. É verdade. Que o problema é que não é matemática, mas quando você pega um atleta de 18 anos, atividade física todo dia, se ele pegar um voo Rio-Paris, para mim ele tem que estar de meia elástica. Bom, aí tem um senhor de 70 anos, fumante, obeso, que toma álcool, inclusive no voo. Ele também tem que estar de meia. Se os dois não tiverem de meia, o risco de eventos adversos é muito maior no senhor obeso, de 70 anos do que no jovem atleta. É só isso. Mas eu recomendo que no voo Rio-Paris todos estejam de meia elástica. É assim que eu... Entrou no avião, bota meia elástica. É assim que eu explico. Né? Mas só que não é só no avião. Lembra aquele desconforto quando você para, se dirige? Você dirige? Agora muito pouco. Mas para quem dirige? Pegou uma estrada, 1h30, parou para botar gasolina, que sai do carro, a perna está desconfortável. Se tiver de meia, vai estar melhor. Sim. Então, a meia elástica
é um amigo ou amiga, como queira, confiável, que vai ajudar as pernas a suportarem a vida de algo que nós fazemos diariamente. Nós acordamos, abrimos os olhos, levantamos da cama. As mulheres, espelho, cabelo, rosto, mas as pernas estão lá embaixo sofrendo. Vai para lá, vai para cá. Então, em situações específicas, a meia elástica vai nos ajudar na prevenção de doenças como trombose, varizes, etc. Olha que interessante. Então, novamente, nós estamos voltando para a prevenção, que é a conversa inicial de tudo que falamos aqui. Isso quer dizer que, na realidade, o fator mais importante, né, na medicina é a prevenção. Né? O fator mais importante é a prevenção e o acompanhamento médico. Porque foi o que você falou. Doutor, como é que eu faço? Não, tem que ir ao médico para esclarecimento. Então, eu não gostei do médico, vai em outro. Eu ouço muito isso. Não, doutor, eu fui uma vez, mas eu não gostei. Por que não foi em outro? Eu vou perguntar uma coisa ao senhor, até está relacionado até a um grande amigo meu que está internado. Ele foi fazer uma cirurgia e ele estava com um aneurisma no baço. Aí teve que tirar o baço, enfim, complicou mais um pouco. Como é que uma pessoa sabe que ela tem um aneurisma em algum órgão? Como é que... Como eu disse, você só faz pergunta interessante. Lembra da explosão de imagem? Exames maravilhosos? Lembro. Existe o achado incidental. Vou traduzir para você. Você faz o exame porque a pessoa está com desconforto no estômago, uma queimação. Doutor, aqui quando eu como queima. Aí ele pede uma angiotomografia. Aí acha o aneurisma visceral da artéria esplênica. O aneurisma visceral da artéria esplênica, que é a artéria que nutre o baço. Aí manda para mim, porque eu sou cirurgião vascular, eu sou especialista e faço a embolização, que é uma técnica específica, que vai colocando molas, materiais de alta complexidade, para excluir esse aneurisma daquele vaso central, para que não ocorra ruptura, porque o que é temido nos aneurismas, diferente do que a gente conversou até agora, é a ruptura. Aí eu faço a embolização naquele aneurisma, e mantém o fluxo para o baço. Eu não sei exatamente por que tiraram o baço desse paciente que você citou, mas deve ter outras coisas envolvidas. Talvez o aneurisma estivesse muito próximo ao hilo, ao baço propriamente dito, tem que ter tirado. Mas o fato é que hoje nós tratamos por técnica endovascular aneurismas, seja de aorta, seja da artéria esplênica. Então, o baço tem um vaso. Aquilo que eu expliquei, todos os vasos têm que receber, todos os órgãos têm que receber sangue. Então, na realidade, no caso dele, eu não sei, eu estou perguntando genericamente, a pessoa não precisa tirar o órgão onde está o aneurisma, precisa? O nosso objetivo, eu tenho um slide, uma imagem, o goal, até em inglês, né, eu digo assim, o goal é manter o órgão, o rim. Então, existe o aneurisma da artéria renal, são aneurismas viscerais chamados. E isso na ultrassonografia ele apareceria? Na ultrassonografia, vai fazer um exame para ver o útero. Aí coloca lá, aneurisma de artéria renal. Aí a ginecologista pega e, procura o Paulo, porque você tem um aneurisma de artéria renal. Aí eu vou e peço um exame específico para o aneurisma de artéria renal. Então, veja, o avanço das imagens aumentaram o nosso diagnóstico nos May-Turners, nos aneurismas. E aí, naquela história do controle e cura que eu falei com você, na minha opinião, o nosso controle melhorou por causa do diagnóstico mais precoce. Então, você descobrir um aneurisma no exame, para mim é uma bênção, porque você pode tratar antes que ele dê um problema, que é como se fosse o câncer. Então, o diagnóstico do câncer precoce permite o tratamento precoce e, portanto, a cura. O aneurisma, quando ele rompe, a pessoa não tem como salvar ou ainda tem? Tem como salvar, mas se você entender o que nós estamos falando, na evidência da ruptura, o que é que extravasa para fora? Sangue. O sangue. Então, o tempo é uma emergência. Sim. Por isso é que eu falei que é uma oportunidade. Exemplo do aneurisma que você falou. Então, faz um ultrassom para ver a parte ginecológica. Aí, faz o ultrassom e vê um aneurisma. Aí chega no meu consultório, eu peço uma angiotomografia e tem um aneurisma cujo diâmetro é 7,5 no seu maior diâmetro, que tem indicação de tratamento. Aí eu vou e coloco uma endoprótese percutaneamente. Olha. O que eu entendo?
que essa paciente teve oportunidade, porque tinha indicação, do tratamento antes da ruptura. Porque conforme o aneurisma da aorta abdominal, porque veja, cada vaso tem um comportamento, conforme ele cresce, o risco de ruptura é maior. Então é dessa maneira que eu vejo. Por isso as pessoas estão vivendo mais. Perfeito. Ai, doutor, quanta coisa que a gente aprende, né? Então o acesso à assistência de saúde, ainda que com dificuldade, principalmente no nosso país, seja do sistema privado ou do sistema público, não deixem de fazer, não fiquem em dúvidas, porque a saúde é um bem precioso que nós temos. Certo, eu acho que é o maior de todos, né? Sem ela, Sim. A gente não pode fazer absolutamente nada. É né? Isso. Doutora, eu acho que a gente tem que chamar o senhor de novo para o senhor fazer, sabe o quê, para a gente? Vou falar. O senhor vai trazer, se o senhor puder, assim, algumas imagens para a gente poder ver e o senhor poder ensinar. Porque tem muitas vezes que a gente vai fazer um exame de imagem, vai lá nesse lugar porque o plano dá direito a ele. Tá? Aí o senhor vai e faz, e muitas vezes vem com laudos, vem com coisas que o senhor leva aquele susto, e depois vai, não, faz outro. E o senhor, a gente tendo um pouco de conhecimento assim, sobre o básico do básico do básico, e entender, né, a dor, principalmente quando está ligada à sua área, né, que é vascular, né, a cirurgia, a geologia vascular, endovascular, que são coisas assim que a gente não só vê quando a coisa já está péssima. E aí chega para o senhor já com uma situação mais difícil, né? Se eu entendi o que você quis dizer, eu acho muito importante. Vivemos uma época que não há como se esconder algo de alguém. As coisas estão claras. Foi como você começou aqui a nossa entrevista, com um belíssimo momento de reflexão da situação atual. Então, nós não somos divididos. Nós somos seres físicos, espirituais, e o mundo está acontecendo lá fora. E viemos discutir aqui alguns assuntos específicos, que é o que nós estamos fazendo. Mas as coisas não são separadas. Então, quando eu atendo um paciente, eu entendo que nesse momento da vida, porque houveram outros momentos. Lógico. Então, você não conduz a coisa sozinho. As pessoas têm que ser esclarecidas. E veja que os exames facilitaram. Eu já falei aqui 2 vezes hoje, pelo menos, da questão da evolução da tecnologia dos materiais. Então, como é que eu vou colocar um stent numa jovem, numa veia ilíaca, de 25 anos, embora eu diga a ela, olha, vou melhorar a sua perna? Isso não é assim. Ela tem que estar esclarecida para que ela, inclusive, acompanhe comigo, eu compartilhar. Então, eu creio que não é o caso do paciente, vamos dizer assim, conhecer ou virar um médico, mas você sai mais satisfeita, esclarecida. Isso. Olha, eu acho que é muito melhor, doutor, que a pessoa pegar o computador ou o telefone, botar lá no Google e achar que ele aprendeu. Perfeito. E aí vai. Porque o acesso às informações soltas, elas estão presentes. Então a pessoa fica completamente perdida. É verdade. E nós médicos temos que entender que quando atendemos um paciente, seja com May Turner, né, uma síndrome, com varizes, com um aneurisma de aorta, ela traz questões pessoais, questões familiares. Então, esse conjunto de coisas, as informações têm que ser claras e o mais objetivas possíveis. Bom, o senhor sabe que a gente vai pedir para o senhor voltar, né, doutor Paulo? Não tem a menor dúvida. O convite já está aceito lá com as imagens que você falou. Porque a gente fica muito curioso, né, para entender melhor o nosso corpo, né? Sim. Quando alguém fala alguma coisa, né? Por exemplo, o impacto, né? Que a gente, o fulano está com aneurisma no baço, vai morrer. E a coisa é diferente, né? E hoje, pelo que o senhor está dizendo, nós temos coisas belíssimas. Olha, a área de transplante tem feito coisas maravilhosas, evoluções recentes. Quero citar aqui um brasileiro que recentemente fez uma evolução fantástica no campo da pesquisa, da ciência, com resultados diretos para os seres humanos. Então, o conhecimento está nas nossas mãos, nós temos que utilizar e temos que ter esse compartilhamento com os nossos pacientes. Certo. E famílias, porque, veja, as famílias participam. Lógico. Esse sempre o motivo e a razão de nós lutarmos muito pelo saúde online.
porque é através dessa conversa com o senhor e com outros especialistas de outras áreas, nós vamos ficando um pouco mais seguros em relação ao nosso corpo, aquilo que a gente está sentindo. Por exemplo, do que o senhor falou, uma dor na sola do pé. A pessoa está com a dor na sola do pé, está com a dor na sola do pé, então isso é fascite plantar. Aí a gente divaga, porque na realidade, se nós tivermos uma forma de aprender, leigos aprendendo para ajudar, e ajudar até... Há que ter um mínimo entendimento. Né? Se não tiver, não vai... Mas se não tiver um professor, também não dá, doutor. Doutor Paulo, olha, eu não tenho como lhe agradecer. Conte gratidão, comigo. Muita gratidão. Agradecer muito a GF Lab por poder ter nos dado esse presente de trazer o senhor aqui. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que nos ouvirão pelo tempo que elas quiserem, né? Basta, inclusive, vocês compartilharem e se inscreverem no canal. Vocês estarão sempre em contato conosco e eu vou deixar o Instagram do Dr. Paulo, o celular do Dr. Paulo, para qualquer tipo de perguntas que vocês queiram fazer, ou até próprio de conhecê-lo pessoalmente, como eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo, vai estar aqui embaixo e vocês podem, a qualquer momento, acionar tanto Saúde Online quanto diretamente com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, muito obrigada. Eu gostaria que o senhor finalizasse, como professor que o senhor é, agradecer mais uma vez e pedir muita paz para vocês, meus gaúchos queridos. Bom, repetir aqui o prazer de estar com vocês. O nome Saúde Online, acho que já diz tudo, né? Parabenizar os idealizadores, né? Essa ideia brilhante que é de falar sobre saúde, falar sobre como preservar a saúde, trazer pessoas com conhecimentos os mais diversificados. O campo de estudo do conhecimento humano é bastante abrangente nisso. Qualidade de vida. Para as pessoas que estão assistindo o programa, que façam isso como a Vitória comentou aqui, procurem se informar, ter um entendimento do conhecimento do seu corpo, do entendimento familiar, né? Se fala muito hoje em ajudar, mas a autoajuda é muito importante. Preserve a sua saúde, porque você precisa estar bem para ajudar o próximo. E em relação aqui ao programa, Vitória, conte comigo, será um prazer vir aqui. Eu gosto muito do que eu faço, tenho prazer em fazer isso e conversar sobre isso me agrada muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Prometo a vocês trazer o Dr. Paulo. Fiquem tranquilos. Bom, agradecer a Azurra Seguros, agradecer a GF Labo, que nos presenteou essa noite, e a Remax. E pedir a vocês que vocês não se esqueçam de dar o like, de compartilhar e de inscrever no canal, ok? Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês vão ver o programa, então fica a minha gratidão por todos esses momentos. Obrigada, doutor. Obrigado, querida. Conte comigo, tá?